Pedro tem uma relação com a palavra diferente. Quando Jesus fala para os discípulos a respeito de quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, muitos começaram a ir embora, falaram, quem é que pode ouvir um discurso duro como esse? Aí Jesus, ao invés de ficar tentando convencer a galera a voltar, ele vira para os 12 que ficaram e falaram, e vocês não vão embora também não? Nessa hora Pedro diz, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. A relação de Pedro com a palavra é diferente, cara. Então naquela hora o medo foi repreendido, a fé foi ativada, sou eu? Pedro diz, se és tu, manda-me ter contigo. Não é me deixa ir ter contigo, é manda. Ou seja, me deixa é uma coisa, agora manda significa lança uma palavra e na tua palavra eu vou, porque a tua palavra testifica de que é você mesmo. E aí Jesus só fala, vem. E Pedro só vai. O cara desce do barco e começa realmente a andar sobre as águas. Não se parece demais com algo? Ele vindo sobre elementos que ninguém se move. Nos encontrar no meio das trevas, no meio da hora mais escura da noite. Nós estamos indo em direção a um encontro e Ele está vindo ao nosso encontro. Ele nos encontra em algo que ninguém pode se mover. Então Ele nos convida para ir nos encontrar com Ele nesse ambiente. Como a Bíblia diz que Ele descerá e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Então desceremos e reinaremos. Sabe isso? Pedro foi, cara. O homem que tem mais fé no mundo, e o mundo se resume àquele barco ali na hora, amém? O homem que tem mais fé no mundo, aquele que vai, que conhece Jesus, ele vai. Só que ele chega diante de Cristo, e naquela hora, ele reparando no vento e nas ondas, começa a afundar. E você pode até falar, será que a fé de Pedro falhou? Eu já disse isso para os meus amigos aqui, eu falo isso para todo mundo, eu sou advogado de Pedro, amém? Pedro me contratou, na verdade, para defender ele em todas as pregações que eu fizesse na vida. Ele me paga royalties para isso. Mas até isso tem um desenho profético muito lindo, porque isso me prova de que ainda que a minha fé seja maior que a de todo mundo, a minha dependência é dele. Ainda é a respeito dele. A fé acabou naquela hora. Naquela hora, diante de Cristo, ele começa a afundar. E por que isso tem que acontecer? Porque nisso extraiu um clamor de Pedro, cara, que trouxe à existência a revelação do Salvador. Amém? É Pedro agora, o homem que tem mais coragem e mais fé de todo mundo, gritando desesperadamente, salva-me, Senhor. E nessa hora Jesus imediatamente estende a mão e pega ele. Então você concorda que Pedro chegou até Jesus? Porque só para estender a mão imediatamente e pegar um cara que está afundando, você tem que estar bem perto. Jesus puxa ele e diz, homem de pequena fé. Cara, o cara que tem mais fé no mundo. Homem de pequena fé, porque duvidaste? Então eles voltam juntos para o barco. E eu gostaria muito que a Bíblia me dissesse como é que eles voltaram para o barco. Eu gostaria de ver essa cena. Se foram andando. Eu vou dramatizar um pouco. Já imaginou se Jesus cata Pedro nos braços e traz que nem um bebê para o barco? Porque Pedro já não estava mais andando em cima da água, só Jesus. Ou seja, é Ele, com o seu amor, nos salvando literalmente. Cara, quem já foi salvo sabe. Eu não estou falando da salvação da nossa alma, da salvação pela fé, que isso tudo é verdade. Mas eu estou falando de você estar com uma doença terminal e Jesus tirar aquela doença de você e você realmente foi salvo. Experimentar a salvação dessa vida. Amém? Pedro experimentou o Salvador. Agora que o Salvador se manifestou, ele vem até nós e quando ele sobe no barco, o vento e as ondas cessaram. Parece que desligou o cenário. Parece que aquele show inteiro tinha um intuito, tinha uma mensagem, que eu preciso pegar essa mensagem ao fim desse cenário que simplesmente se desmontou de uma hora para outra. O vento e as ondas cessaram. E o fruto veio. Sabe qual é? Faz quando você está muito interessado. Vai lá. Qual? Obrigado ali, irmão. Obrigado. Até o Silvio Santos perguntou qual. Obrigado. Quando ele sobe no barco, vento e as ondas param. Pedro está salvo. Estão todos juntos de novo. Ele voltou para nós. Se fez calmaria.
é a primeira vez que os discípulos coletivamente o adoram e dizem verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então não é um show, é uma mensagem. Quando Ele vier, todo olho verá, toda língua vai confessar que Ele é verdadeiramente o Senhor. Não haverá dúvida, mas eu quero ser encontrado pronto. Eu quero ser encontrado fiel. Se a Bíblia me dá tantos desenhos a respeito da vinda do Senhor, se a Bíblia me dá tantos exemplos simples, como se Deus estivesse nos treinando, nos ensaiando, nos deixando experimentar os elementos dentro da gente. Que elementos são esses? A fé, a necessidade de um Salvador, a confiança na palavra, até a experiência do medo que nos cerca, até a experiência do medo sair, porque Ele disse que não tem que ter medo. Se a Bíblia me dá tantas experiências com isso, cara, eu preciso acordar para o fato de que Ele está voltando. Eu preciso acordar para o fato de que eu só preciso ser encontrado fiel, cara. Deus não te chamou para uma obra impossível. Sem Ele mas com Ele é a obra mais leve que existe, porque a obra dele é Ele que faz. É você simplesmente contemplar Jesus operando. Eu contei meu testemunho hoje de manhã. O meu primeiro encontro com Cristo foi através de uma cura física. E a mulher que orou para mim, ela não fez o menor esforço para eu ser curado. Aliás, ela não fez absolutamente nada para eu ser curado. Ela estava orando por mim, e de repente ela abriu os olhos e disse um recado. Ela falou, olha, Jesus está mandando eu te dizer que Ele está te curando aqui, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama, que Ele tem uma obra na tua vida. E eu fui curado. Sabe que força que ela fez? Nenhuma. Porque essa é a obra de Deus, é Ele que faz. Eu só me deixo ser usado. Amém? Ele liberou graça para a gente fazer o que tem que ser feito até o fim. Que nós sejamos encontrados fiéis no fim, meu irmão. Não dá para morrer no meio do caminho, não dá para nadar e morrer na praia. Amém? A gente não está aqui para brincar de igreja. Cara, se hoje está bom, imagina quando Ele vier. Se encontrar Jesus hoje é maravilhoso, imagina vê-lo face a face. Amém? Se hoje, com Cristo na tua casa, você tem uma vida maravilhosa, imagina você num lugar onde não há choro, onde não há dor, onde a morte não encontrou lugar, onde não tem boleto, onde seu time não perde. Amém? Já imaginou você nesse dia, cara, completamente livre, leve e solto? Esse é o nosso Deus, cara. Ele está nos chamando de volta para as coisas simples. Amém? Eu vou só finalizar te dizendo uma coisa. Só não inventa. Sabe aquilo que Deus colocou dentro de você? Deixa fluir. Fica na presença dEle. Uma coisa eu aprendi, Jesus, a presença dEle faz todas as sementes germinarem. Tudo que Ele plantou dentro de você, você só precisa estar na presença dEle. Naturalmente, aquilo começa a dar fruto. Permanecer em mim. Porque aquele que está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Ele plantou coisas dentro de mim que eu só vou saber o que é se eu passar tempo na presença dele. Na presença dele tudo vai germinar. Os frutos começam a aparecer. E aí eu começo a discernir, foi para isso que eu nasci. Frutos que vêm sem o menor esforço. Mas por causa da presença e da fidelidade, eles vêm à tona. E agora eles denunciam o que eu faço. Agora que eu sei quem eu sou, ficou muito mais leve fazer a obra que Ele me confiou. É só não inventar. Você é um pé de maçã, não tente dar uvas. Amém? Mas dê maçãs. E dê com abundância. Amém? E que seus frutos sejam cheios de sementes também. Porque eu posso até contar quantas sementes tem numa laranja. Mas eu nunca vou contar quantas laranjas tem dentro de uma semente. Aí, meu amigo, é uma coisa que sai do teu controle. É a obra de Deus. Amém?